Vamos lá? Vamos relembrar algumas coisas sobre os números positivos, os números negativos? Bem, para começar, número positivo, número negativo. Vamos lembrar, por exemplo, da reta numerada. É uma reta, portanto ela é infinita. Normalmente a gente coloca uma seta aqui indicando que da esquerda para a direita os números representados vão aumentar. A reta tem infinitos pontos e para cada um desses pontos a gente vai associar um número. Então, por exemplo, se eu escolher esse ponto aqui para ser associado ao número zero, à direita dele vão estar os números positivos, à esquerda os números negativos. Joia? Bom, a gente neste momento só vai olhar para os números inteiros, ok? Aqui na reta numerada, nesse momento, só vamos olhar para os números inteiros. Em outro momento, a gente vai colocar número fracionário, número com vírgula. Na matemática, os números positivos, negativos e o zero, sem ter, entre aspas, número quebrado. Por exemplo, o 0, 1, 2, 3, 4, 5 infinitamente, e o menos 1, menos 2, menos 3 infinitamente, compõem o que a gente chama de conjunto dos números inteiros. Ok? Bom, se por exemplo eu disser que aqui esse ponto representa o zero e esse pontinho que eu vou marcar aqui representa o número 1, eu estou falando do número 1 positivo. Se tiver um sinal de mais na frente ou não, estamos falando do número 1 positivo do mesmo jeito. A mesma distância que eu deixei aqui para uma unidade, essa distância, eu devo repetir aqui para quando eu for representar o número 2 positivo. A mesma coisa para o número 3 positivo e assim sucessivamente. À esquerda do zero vamos ter os números negativos. Então aqui eu tenho o menos 1, aqui eu tenho o menos 2, aqui eu tenho o menos 3 e assim vai. Claro que eu estou fazendo a mão livre, então a distância não está exatamente igual, mas a gente faz um esforço para que isso fique o melhor possível. Joia? Legal. Vamos destacar algumas coisas aqui. Por exemplo, o fato de que quando eu tenho qualquer número à direita do zero ele é positivo e qualquer número à esquerda do zero é negativo. E da esquerda para a direita os números sempre aumentam na reta numerada. Então isso quer dizer o quê? Obviamente, por exemplo, que o 3 é maior que o 2. Novidade nenhuma, né? Mas também posso concluir que o 2 é maior do que o menos 3. Veja, o 2 está mais à direita na reta numerada do que o menos 3. Então o 2 é maior que o menos 3. Olha só, vou anotar aqui, o 2 é maior, lembra que esse sinal é maior que o menos 3. O menos 2 também é maior que o menos 3. O menos 2, o número 2 negativo, também é maior que o menos 3, porque ele está à direita na reta numerada. Certo? Qualquer número positivo, evidentemente, é maior que qualquer número negativo, e vice-versa. Observe também, o menos 1 é menor que o zero. O menos 1 é menor que o zero. Obviamente, o zero é maior que o menos 1. Tudo bem? Dá uma pausa, vê se você pegou legal essa ideia. Muito bem. Então, nós estamos tendo como referência o número zero e a partir dele estamos definindo os números positivos, que você já conhecia de muito tempo, e aqui os números negativos. Sempre da esquerda para a direita os números vão aumentando. Então, quanto mais à direita na reta numerada, maior é o número. Mesmo sem ter desenhado aqui, não é difícil concluir que, por exemplo, o menos 300 é maior ou menor que o menos 180? Repetindo a minha pergunta, o menos 300 é maior ou menor que o menos 180? Bem, se você fosse desenhar a reta numerada, o menos 300 estaria lá longe e o menos 180 mais para cá. Claro que aqui eu estou completamente fora da escala, então o menos 300 é menor que o menos 180. Ok? Às vezes você precisa usar a sua imaginação, fazer um rascunho e concluir algumas coisas. Então a primeira coisa é essa, saber a ideia dos números positivos ou negativos. A partir de agora a ideia dos números está mais relacionada à posição dele na reta numerada do que nunca. Tá joia? Muito bem. Aquela pausa, ver se está tudo bem. Vamos adiante. Alguns nomes importantes que envolvem os números com sinais, né? Números positivos, negativos, a gente pode dizer números com sinais. E relembrando, tem número quebrado aqui na brincadeira também, tá? Eu não estou trabalhando com eles agora para facilitar essa compreensão inicial. Você deve ter ouvido a palavra módulo. A palavra módulo quer dizer
neste contexto, a distância do número até o zero na reta numerada. Quero dizer o seguinte, se eu pegar o número 2 positivo, qual é o módulo de 2? A gente fala desse jeito, qual é o módulo de 2? O módulo de 2 é 2, porque ele está 2 unidades distantes do zero. 2 unidades distantes do zero. Então a gente escreve, ou a gente fala que o módulo de 2, de mais 2 eu vou colocar, mas lembra que mais 2 e 2 é a mesma coisa. O módulo de mais 2 é 2. Você vai falar, é a mesma coisa? O módulo de 2 é 2? Sim, é essa a ideia mesmo, tá? Porque o 2 está 2 unidades distante do zero na reta numerada. Do zero até chegar no 2 eu tenho 2 unidades. 1, 2. Por outro lado, se eu pegar o menos 2, qual é o módulo de menos 2? Deixa eu já escrever aqui. O módulo de menos 2 é... Vamos ver? Bem, se eu tenho aqui o menos 2, a distância dele até o zero é de quantas unidades? 2 unidades. Então, o módulo de menos 2 também é 2? Sim, o módulo de menos 2 também é 2. Há quem diga, de maneira muito informal, que o módulo de um número é um número, entre aspas, sem considerar o sinal. Então, o módulo de mais 2 é 2, o módulo de 2 é 2, o módulo de menos 2 é 2. É só, entre aspas, tirar o sinal. Muito entre aspas, tá, gente? Conceitualmente, não é isso que acontece. Mas, na prática, a gente acaba usando, às vezes, alguma ideia mais simplificada na hora de pensar, de escrever. Muito bem, então pausa, vê aí. Eu entendi o que é módulo de um número. Legal? De um número aqui a gente está falando só de número inteiro. Depois a gente vai ver que os números com vírgula seguem a mesma ideia. Não muda absolutamente nada, tá bom? Mas vamos pensar só em números mais fáceis de trabalhar. Um símbolo novo para você. Essas duas barrinhas e o número entre elas significam essa frase. Módulo de mais 2. Então, barrinhas e o mais 2, eu estou falando módulo de mais 2, é igual a 2. A mesma frase que está na língua portuguesa aqui, aparece aqui na linguagem dos símbolos matemáticos. A mesma coisa aqui, o módulo de menos 2 é igual a 2. Repetindo, barrinhas significam módulo. O módulo de menos 2 é 2. Tudo bem? Muito bem. Agora vamos para outra palavra importante. Faz uma pausa, vê se está tudo bem. Vamos para outra palavra importante, que é a palavra oposto. Você já deve ter ouvido falar. A palavra oposto de um número. O oposto, também conhecido como simétrico. Simétrico. Na verdade, são duas palavras, são sinônimos, tá bom? Oposto, o oposto de um número é, grosseiramente falando, um número com sinal contrário. O que eu quero dizer aqui é o seguinte, o oposto de mais 3 é... Se eu trocar o sinal do mais 3, eu tenho que número? Menos 3, ponto. O oposto do mais 3 é o menos 3. Observe que a distância aqui, ó, do 0 ao 3 e do 0 ao menos 3 é a mesma. Só que está um para o lado direito e o outro para o lado esquerdo. Isso significa que eles são simétricos em relação ao zero, como se tivesse um espelho aqui. Essa é a ideia de oposto ou simétrico. Grosseiramente falando, o que a gente tem? Que o oposto é um número, o oposto de um número é ele com o sinal trocado. O oposto de mais 3 é menos 3. O oposto, deixa eu descer um pouquinho a tela aqui. O oposto de menos 5, quem é? Para e pensa. O oposto de menos 5. É só trocar o sinal. É o mais 5. É isso? É isso. Eu poderia escrever a mesma coisa usando a palavra simétrico. O simétrico de mais 3 é menos 3. O simétrico de menos 5 é mais 5. Tudo bem? Joinha? Muito bem. Então, aquela pausa. Vê se você entendeu. E aí eu vou aproveitar para introduzir mais uma ideia relacionada a sinais. Símbolos. Gente, uma coisa curiosa, veja aqui, a gente está fazendo um rápido resumo, tá legal? Em aula, no dia a dia, isso deve demorar um pouquinho mais para ser construído. Mas vamos direto ao assunto aqui.
O sinal de menos, esse sinal de menos que a gente usa na frente do número para indicar que ele é negativo, também pode significar a palavra oposto. Tá legal? Então, quando eu falo assim, qual é se eu te der um número, por exemplo, o número 10, qual é o oposto de 10? O oposto de 10, só trocar o sinal. Então, é menos 10. Lembrando que o 10 e mais 10 é a mesma coisa. Então, veja, eu tinha o número 10, eu coloquei o sinal de menos na frente dele e eu tenho o oposto dele, que é o menos 10. Então, eu posso escrever, o oposto de mais 3 é igual a menos 3. A mesma frase que está aqui aparece aqui. O oposto do número mais 3 é o número menos 3. Para aí, vê com calma, se você entendeu, releia, dá um pause, olha com cuidado. Tudo bem? Muito bem, a mesma coisa aqui, ó. O oposto, falei oposto, eu preciso lembrar na minha cabeça sinal de menos. É um símbolo matemático para a ideia de oposto. O oposto de menos 5 é igual a... Quem é o oposto de menos 5? Opa, pego menos 5 e mudo o sinal. É igual a mais 5. Oposto de menos 5 é mais 5, ou simplesmente 5. Para ver se você entendeu, revisa o que está escrito aí, para a gente poder continuar. Tá legal? Muito bem. Muito bem. Pensou, revisou tudo, dá uma olhada aí, vê se todas essas coisas estão começando a fazer sentido na sua cabeça. E para encerrar, vamos colocar umas perguntinhas para você. Qual é o oposto de menos 15? Agora outra pergunta. O módulo de mais 11 é igual a? E o módulo de menos 17 é igual a? Vê se você está respondendo isso tudo com segurança. Tá bom? Qual é o oposto de 3.600? Muito bem. Pausa e vê se você sabe aí. Pausou? Pensou? Então, o oposto de menos 15 é o menos 15 com o sinal trocado. O que é? Mais 15 ou simplesmente 15. Tá? Só isso. Módulo de mais 11. Entre aspas, no módulo de mais 11 é só ignorar o sinal. Muito entre aspas. Na verdade, é lembrar que o 11 está quantas unidades distantes do zero na reta numerada? 11. Então, aqui a resposta é 11. Mesma ideia para o menos 17. Qual é o módulo de menos 17? 17. Simplesmente. Qual é o oposto de 3.600? Veja, não apareceu nada, mas quando não aparece nada, estamos falando de um número positivo. Então, o oposto dele é um número negativo. 3.600 negativo ou menos 3.600. Tá legal? Vai ter mais vídeos sobre isso. Dá uma revisada. Pensa se você entendeu todas essas palavras, esses termos, essas ideias. Até mais!